Fala aí, família! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso querido Vagabundo Sem Ideia. Muito prazer, me chamo Pedro e vamos para mais uma rodada de cartolinha na área. Lembrando, a última rodada a gente foi muito bem, tiramos 109. Podia ter sido melhor? Poderia ter sido muito melhor. Podia ter batido 120, 130, mas a gente tem errado umas bobeiras. Mas nessa rodada, a gente vai para cima com tudo novamente, buscando continuar as mitadas, tá? Então, vamos embora. Lembrando que a gente tem jogos bons essa rodada. É uma rodada muito de clássico, então não é uma rodada muito fácil. Mas a gente vai tentar passar para vocês aqui o melhor para vocês estarem fazendo na rodada, beleza? Se você for novo no canal, seja muito bem-vindo. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos para ajudar a gente a crescer. E vamos embora aí, né, para a rodada. Vamos começar pelo goleiro. A gente tem algumas opções, tá, de goleiro e vamos nessa. Primeiro é o João Ricardo, tá? Um detalhe que eu tenho que falar desse jogo do Vasco é que tem um jogador desse jogo que me agrada para a rodada. Não é um jogador que vem bem, não é o Verratti, tá? O Verratti ele também é muito bom na rodada, mas não é o Verratti, que eu vou falar mais para frente. Mas esse jogo do Vasco ele é traiçoeiro. Muita gente vai estar vendo o Fortaleza, vai estar achando que é um jogo do Fortaleza, mas lembrando, esse jogo é em São Januário, é a estreia do Diniz em São Januário, ou seja, esse time vai ter que dar a resposta. E no histórico do confronto, o Vasco sempre ganha do Fortaleza jogando em casa. Jogando lá é outro 500, tô falando jogando em São Januário. Então, o João Ricardo aqui provavelmente ele deve ser muito exigido. Eu não garanto que ele vai conseguir manter esse SG, eu acho muito difícil. Apesar da fase do Vasco não ser nada boa, é um time que precisa ganhar em casa. Não importa quem seja. E ainda mais sendo o Fortaleza, esse time vai para cima para ganhar do Fortaleza. E eu acredito que ele não sai desse jogo sem fazer gol. Ele pode até perder pro Fortaleza, mas ele não vai perder de 0. Entendeu? Então eu não acho muito efetivo o SG do João Ricardo, mas acho que ele vai ser muito exigido, então é uma ótima, tá? Para a rodada. Cássio e o Everton também são boas. Eu também não acredito no SG do Everton, acho que é um jogo muito chato contra o Bragantino lá em Bragança, né? E o Cássio, o Galo é o time que mais finaliza no campeonato, é o time que mais exige dos goleiros, então fica aí a aposta nos dois. Lembrando que os três são bem carinhos, tá? Né? Outras opções aqui a gente também tem o Rafael, tá? Enfrentando o Grêmio, acho que o São Paulo tem uma grande chance de SG e é favorito. Rosa enfrentando o Botafogo, lembrando que o Botafogo, depois da vitória sobre o Carabobo, ele estava a 8 jogos sem vencer fora de casa, parada assim. Então, uma boa. Hugo Souza, que será o nosso goleiro, uma aposta. Ele também vem aqui. O Santos não vem bem. O Corinthians também não segura SG, é verdade. Porém, eu acho que o Hugo Souza ele pode ser exigido sim pelo time do Santos. É um time que tem muita dificuldade ofensiva. O Dorival é um cara que sempre tenta manter o seu time com uma eficácia defensiva muito alta. O Corinthians, assim como o Vasco, precisa ganhar dentro de casa. O Santos é o penúltimo colocado, então o Corinthians é favorito. Então é um jogo que o Hugo pode manter SG sim, e a gente vai tentar confiar aí nesse SG. Beleza? E por fim a gente vai ter aqui o Marcos Felipe enfrentando o Vitória, tá? O Fernando Miguel enfrentando o Sport, que dentre os mais baratos é o mais legal, então se tiver poucas cartoletas para economizar aqui na zaga, para botar no meio no ataque, vai de Fernando Miguel ou de Anthony, tá? Apesar que o Anthony ele não é muito bom, né, de cartola, né? Mas pode ser que funcione, tá? Lembrando que esse SG do Inter, apesar de você ter que ter pelo menos um cara, ele é bem arriscado, é uma rodada de SGs arriscados, tá? Laterais. Bernabé e Aguirre do Inter são muito fortes, tá? Tanto o Bernabé, que é mais caro, quanto o Aguirre. O Aguirre vive uma fase muito melhor que o Bernabé. Então, se eu fosse escolher um, é o Aguirre. Só que, pelo confronto e pelos lados que dão mais chance de desarme, o Bernabé ele tem uma vantagem, tá? Piquerez e Paulo Henrique também é uma boa, tá? Mas aqui é melhor o Giai vai ter enfrentamento com o Vinicinho, então o Giai vai ter uma chance de SG. E SG não, né? Uma chance de desarme, mas tem que ver se o Giai vai para jogo, né? Já é dúvida. O Paulo Henrique, ele é um cara que sempre busca desarme, vai cair o Breno Lopes ali, ele pode se dar bem. Juninho Capixaba, nossa primeira escolha. Aqui não é visando SG, isso é visando o Juninho Capixaba, que é um cara que desarma muito.
tá? Ele vai pegar o lado do Palmeiras que mais cede, visto o Enzo Dias na última rodada do Cartola, que tirou 7 e pouco, né, por aquele lado. E ali a gente vai ter Felipe Anderson e Estevão, que perdem muita posse por aquele lado. E o Juninho Capixaba vai ter a chance de desarme. Eu não acredito no SG, mas se esse Bragantino pegar um SG e ganhar desses Palmeiras, o que não é impossível, tá? Esse cara ele pode ter chance de estourar, então a gente vai com ele. O Wesley também é uma boa, tá? O Wesley do Flamengo, muito ofensivo, finaliza bastante, tem bastante chegada à área. Diego e Matheus Bahia, aqui a gente vai de Matheus Bahia. Eu acho que o Matheus Bahia ele é muito forte na rodada. Ele é um cara que ele não necessita de ter alguém para desarmar, né? Lembrando que o Barleta deve para jogo, mas a gente não sabe se ele vai jogar na direita ou na esquerda, que é um cara que perde muita bola. Mas mesmo que o Barleta não vá pelo lado do Matheus Bahia, o Matheus Bahia pode fazer desarme sim, e ele é um cara muito ofensivo. Ele chega muito à frente, ajuda muito na construção do ataque, então a gente vai com ele confiando na boa fase, tá? Mateuzinho pegando o Soteldo também é uma boa, tá? Para quem quer economizar. Luciano Juba também é uma boa. Mas aqui para baixo, a Gui, né? Para quem tiver tiver pouco cartoleta. E é isso. O Angileri aqui é legal, mas o Mateuzinho tem um embate, né? De jogadores que é mais interessante. Na zaga a gente não tem muita opção, tá? A gente vai ter o Vitor Gabriel, que eu vou estar escalando, ele é mais caro. Mas ele cai pelo lado esquerdo do Inter. Ter um SG do Inter é interessante, é arriscado? É, porque o Mirassol ele mete gol em todo mundo, tá pouco se lixando. Mas a gente tem que tentar buscar esse SG. E o Inter antes de Beira-Rio é muito forte. Então, o Vitor Gabriel, por cair pelo lado que o Bragantino não, que o Mirassol cede, mas a gente vai com ele, tá? Marlon do Ceará também é uma ótima, é o melhor zagueiro do Ceará, tem bola parada, pode fazer gol de cabeça, vai muito bem. A Arboleda fica ligado se ele vai realmente jogar ou se vai jogar o Juan, mas se jogar é excelente, né? Aqui no Joga 10, que a gente sabe que tem dado umas falhadinhas, né? Não tem sido aquele Joga 10 que a gente conhece. Eu não sei se o Arboleda tá confirmado. Não, o Arboleda não tem dúvida com o Juan, tá? Mas deve jogar, visto que ele é o titular da vaga. Vital alternativa é o Vitor Gabriel, quem quiser, né? Léo Ortiz, uma boa, vem tendo médias muito boas ultimamente, marca o gol no meio de semana, o Botafogo tem dificuldade de fazer gol fora de casa. Kaká para bola aérea apenas, né? Porque é um zagueiro fraco. Alan Franco vai ser a nossa segunda e última opção aqui na zaga, por ter o fator de ter um zagueiro do São Paulo. Eu acho interessante ter alguém da zaga do São Paulo, goleiro, lateral, zagueiro. Então a gente vai com Alan Franco. Lembrando que a gente também tem o André Ramalho do Corinthians aí, que é legal para quem quiser ter um zagueiro do Corinthians, tá? O técnico, né? A gente tem algumas opções. A gente vai ter o Felipe Luiz, né? É um clássico, mas é um jogo bom para ele. O Dorival, que apesar de também ser um clássico, é um jogo muito bom para o Corinthians. O Roger, que deve ser o técnico de todo mundo, mas não vai ser o meu, também é legal. O Ceni, né, enfrentando o Vitória. O Léo Condé, que é muito interessante contra esse esporte, que vem muito mal, mas aqui a gente vai de Zubeldia. Eu acho que o São Paulo está devendo, o São Paulo precisa ganhar, e esse é um jogo ótimo para o Zubeldia e para o São Paulo fazerem um ótimo jogo, beleza? Vamos para o meio de campo. Meio de campo, Arrascaeta unânime pela fase. Enquanto estiver brocando gol, jogando bem, a gente mantém no time. Entendeu? Mas é clássico. Não importa. Mas o Luiz Araújo joga e isso impacta no Arrascaeta, que ele joga menos. É verdade. O Luiz Araújo costuma puxar mais a responsabilidade, mas é o Arrascaeta. Então, não tem conversa. Oscar e Matheus Pereira, uma ótima. Matheus Pereira vem numa fase maravilhosa. É um clássico. O mando é do Cruzeiro. Tem que ficar ligeiro, porque em clássico você sabe que as paradas é diferente, mas o Matheus Pereira vem muito bem, o Galo tem uma zaga muito ruim. Então é interessante. O Oscar, para ter alguém do meio campo de São Paulo ofensivo, ele é legal, apesar que o Oscar é muito irregular do que faz, né? Alan Patrick, nossa segunda escolha, tá? Tem que ter alguém, na minha opinião, ofensivo do Inter. E o Alan Patrick, ele é o dono da bola parada, né? Bate canteio, bate falta, bate pênalti. Ele às vezes não gera tanto scout, é verdade. Então ele é 880, ele tem a chance de imitar muito alto e a chance de zicar no mesmo nível. Então assim,
para ficar de olho, lembrando que a gente não sabe se ele pode ser poupado, eu acredito que não. Ele já foi poupado no meio de semana para jogar Libertadores e o Inter tem que ganhar se quiser se recuperar no brasileiro, não pode ficar abrindo mão do brasileiro, vem de 2 derrotas. Então, Alan Patrick é uma boa. Arias também é excelente, ele seria nosso terceiro meia, mas vou fazer uma aposta ousada aqui, tá? Descendo aqui a gente tem o Everton Ribeiro, também é legal, aí no jogo do Bahia é favorito. Descendo mais aqui, a gente vai ter o Fernando, para quem quer desarme, ele é um cara bem consistente nesse desarme, às vezes até dá uma mitadinha com 9 e pouco, 8 e pouco, é legal. O Mugni, excelente, tá? Excelente, quem quiser escalar, é barato, ele é um cara que tem que chegar da área, pode ir muito bem, tá bom? Descendo mais aqui, a gente tem um Jadson, que pode desarmar esse meio campo do Fluminense, tá? Pode funcionar. E basicamente é isso, né? Tem o Bruno Henrique aqui alternativo, mas é bem alternativo. Mas, né? A nossa aposta é arriscado. Eu não aconselho, eu tô fazendo porque eu tô com feeling e porque eu acho que vai dar bom. É o Felipe Coutinho, tá? Não é um jogo fácil, tá? O Felipe Coutinho é um cara que ele não entrega muito. Ele é um cara que ele tem tudo que ele pode imitar, mas ele não imita. Mas eu, por alguma razão, não sei explicar, tô sentindo um feeling no Coutinho essa rodada. Pode ser que o Arias, porra, ele detone o Juventude, o que eu não acredito, porque o jogo do Juventude vai ser difícil. O Tencate, que assumiu o Juventude, ele é um técnico muito focado em fechar defensivamente o time, né? O Criciúma no passado era meio maluco em casa, era, mas ele não tem esse tipo de trabalho. O Fluminense não vem uma levada tão boa. O Arias, na minha opinião, não é tão unânime assim. E o Coutinho é para fugir do óbvio. Se ele der ruim, eu me abraço sozinho, não tem problema, eu estou querendo arriscar. Mas se ele der bom, eu também vou basicamente abraçar sozinho aí uma mitada dele. O jogo é contra o Fortaleza, é em casa. O Coutinho é o dono da bola parada, ele só não tem o pênalti, mas escanteia com ele, falta com ele. E ele tem muita finalização de longa distância. Não se engane com o Fortaleza. Eu sei que o Fortaleza está 3 jogos sem tomar gol, mas o Fortaleza é um time que às vezes dá muito mole, tá? E eu acredito que tanto o Coutinho quanto o Verratti são interessantes na rodada para cima desse Fortaleza, então eu vou fazer essa aposta aí no Felipe Coutinho. Inclusive, deixa eu já ajeitar o banco aqui, né? Aqui a gente vai por o Anthony, tá? Na lateral aqui, Mateuzinho. Na zaga, deixa eu ver quem que a gente tem. Vamos pôr André Ramalho, que é interessante. E aqui no meio a gente vai pôr o Mugni, tá? Assim, caso o Alan Patrick realmente aconteça alguma coisa, que ele não joga, que eu acho impossível, a gente tem o Mugni. Apesar que eu acho que o banco de reserva, só o reserva de luz serve pra alguma coisa. Porque esses caras entram faltando 1 minuto, igual aconteceu na última rodada com o Pedro, não adianta de nada, beleza? Ataque. Verratti e Caio Jorge são interessantíssimos. O Verratti, ele é o melhor jogador do Vasco. O Fortaleza é um time que dá mole e às vezes pode se beneficiar disso o Verratti, beleza? O Caio Jorge vive uma fase maravilhosa, jogando muita bola. Contra a zaga do Galo, pode ser muito bom. O Wesley, se jogar mesmo, também é uma ótima contra o Mirassol, tá? O Lucero contra o Vasco pode fazer gol, tá? Eu não acredito que o Lucero vai tirar o que precisa para valorizar, sabe? Mas ele tem chance de fazer gol, sim. Nossa primeira opção, Yuri Alberto. Caso o Memphis não jogue, ou o Memphis joga de qualquer forma, o Yuri Alberto é o principal jogador. Se o Memphis não jogar, o Yuri deve bater os pênaltis, tá? Deve jogar o jogo todo, porque ele começou no banco as últimas 2 partidas. E é um clássico quando a gente precisa vencer, então vamos de Yuri. Nossa segunda opção, Ferreira. O Ferreira é o melhor jogador do São Paulo, atualmente falando, né? Tem a lei do ex contra o Grêmio. Ele é um cara que gera muito scout, ele finaliza muito, sofre falta, desarma, vai para cima. Deve jogar o jogo todo. O São Paulo precisa dessa vitória. O São Paulo tem que parar de ficar empatando, porque já está em 16º no campeonato. Precisa ganhar para subir. O Grêmio não vem bem.
E o Ferreira pega o lado do Grêmio que tem 2 laterais direito fora. Né? O João Pedro tá machucado, o Serrote também. Vai jogar o João Lucas. Então, assim, essa é a chance do São Paulo ganhar, na minha opinião. O Oscar tá de volta, o que deve municiar melhor o Ferreira. Então, vamos de Ferreira. Estevão e Luiz Araújo são uma boa, tá? Apesar que o Estevão não tá entregando merda nenhuma esse ano. O Luiz Araújo é uma ótima, finaliza bastante, adora chutar no gol. Tem grande chance aí de ir muito bem, tá? Contra o Botafogo. Na última ele tirou 10,60 sem participar de gol, né? Lembrando que na última rodada o Flamengo venceu com o gol da Arrascaeta, passe do Michael. Né? Então, né? É uma boa. Pedro Raul será a nossa última escolha. Tem que ter alguém ofensivo do Ceará contra esse esporte. O Pedro Raul é o nome do esporte, é o batedor de pênalti, é um cara que precisa ser mais municiado, não vem numa boa fase como estava no começo do campeonato, mas o jogo é muito favorável. Então, a gente vai tapando aí o Pedro Raul, né? Não é um jogo fácil para ele, quer dizer, é um jogo mais fácil para ele do que o normal, mas a gente vai tapando ele aí na rodada, porque é interessante, né? Ele pode estar mitando e a gente não pode estar perdendo a chance com ele. Quem quiser botar ele de reserva de luxo, para pôr aqui um Caio Henrique, um Luiz Araújo, um Verratti, eu também aconselho, tá? Dá para fazer isso. Só que eu quero pôr o Pulga como reserva de luxo, tá? Eu acho que o Pulga, enfrentando esse Vitória, pegando o lado mais frágil do Vitória, que é a direita, é muito interessante, entendeu? Muito interessante. Lembrando que o Vasco fez o gol por ali, no Vitória. O Nuno Moreira jogou muito bem por ali, né? E o Pulga, ele joga o jogo todo. O Bahia é um clássico. O Bahia vem com tudo. Lembrando que na próxima rodada de meio de semana a gente tem Copa do Brasil, a gente não tem Libertadores, tá? Então não tem por que os times pouparem. Os times têm que vir para cima com tudo no Brasileiro, principalmente quem tem um jogo mais fácil na Copa do Brasil ou quem já está eliminado, né? Então não tem por que não ir para cima com tudo. E o Bahia precisa ganhar, né? Então por isso que eu vou apostar no Pulga, no reserva de luxo, e não vou vir, né, pro jogo do Cruzeiro e tal. E pá. O meu capitão vai ser o Ferreira, tá? Eu acho que a gente tem muita opção de capitão, nenhuma é unânime, tá? Muita gente vai querer ir para um Yuri Alberto, e é uma boa, tá? Visto que o time do Santos é uma mãe. O Pedro Raul também é uma ótima, tá? Também excelente. Assim como a Arrascaeta e Alan Patrick. Até Matheus Bahia, tá? Até Matheus Bahia pode funcionar. Mas eu prefiro ficar no meio dos atacantes, né? Que eles podem gerar mais pontos. Então, esse trio aqui, um Caio Jorge, um Verratti, funciona bem como capitão, tá? Eu vou fazer uma aposta no Ferreira. É uma aposta diferente, tá? Acho que o normal seria um Yuri Alberto, mas eu vou no Ferreira para apostar nesse momento do São Paulo, que vem consistente, esse aqui empatando muito. Mas eu acho que o São Paulo aí pode sair bem essa rodada contra o Grêmio. Beleza? Então é isso, família. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Agradeço a todos. Não se esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar. É uma rodada de clássicos, é uma rodada que você tem que fazer apostas difíceis. Não precisa usar tanto quanto eu aqui no Felipe Coutinho, ou até mesmo no Capixaba, que muita gente pode acabar esquecendo. Só que o Capixaba, o enfrentamento dele é muito bom. O Coutinho é só uma questão de feeling, tá? Então, assim, se você quiser ir mais conservador, vai no Mugni ou no Arias, que eu acho que são opções menos arriscadas, mas eu quero dar uma arriscadinha aqui em um nome, então a gente vai apostar no Coutinho, beleza? Então é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, a gente se vê no próximo vídeo, muito boa sorte a todo mundo, fiquem bem, e é isso aí, família, valeu, falou!